Bora lá pra mais um Bob Gold da Capivara cozinhando com o seu amigo Coelhinho. Então já sabe, deixa o like e bora lá. O povo acha que eu comecei a gostar de Michael Jackson depois que eu fiz a música zoando por ele. E não é assim que acontece. Então tem hate, sim, tem o hate gratuito, como ele acabou de falar, que as pessoas julgam as coisas que a gente não fez. Tem competição de fã também, né? Eu sou mais fã que você. Não, a gente fez. Eu convidei ele no show. Aí a gente cantou juntos. E, porra, cara, no dia foi uma puta vibe incrível. Comi, gostei. Aí a galera assim, escolher essa música merda, quem escolheu essa foto? Aí falaram, por quê? Ah, você escolheu essa música. E assim, eu tive pra ele, falei, fora, vamos fazer qual? Tipo, uma lista. Aí, vamos fazer Butterfly. Você escolheu Butterfly pra votar. A galera acorda, ela acorda, ela vem com a teoria, cara. E aí eu tenho horas que é chato. Porque eu entendo que isso que eu faço, que ele faz, que ela faz, a gente lida com uma paixão. Cada pessoa ama de um jeito, expressa de um jeito. Mas a galera tem que entender que a gente não passa do tom. Tipo, eu não passo do tom. É muito claro. O que a Paula faz é muito claro, o que ele faz é muito claro, o que eu faço é muito claro. Tipo, mas a galera às vezes. O que eu faço também é muito claro, né? Eu trago as pessoas e elas falam o pensamento delas. Eu não tenho de negócio. Eu pago ainda pelo que os caras falam. O que eu falei é a fé de ligar. Mas se ele falar alguma coisa, a pessoa fala, como é? Você tava lá escutando isso e não falou nada? Isso é uma coisa que. Eu falei tudo isso porque é uma coisa que eu fico pensando assim. Eu conversei com uma pessoa, um familiar do Michael, que falou assim. Semana passada a gente estava todo mundo reunido na casa da Catherine, quando ele fala essas coisas assim, tipo, não, para, eu assim, a coisa assim, com familiar, as pessoas que elas falam muito pra mim, pra mim, não é normal você falar com você, mas a pessoa falou assim, semana passada estavam todos os netos reunidos na Catherine para assistir o Super Bowl. E foi muito bonito ver o Jafar como um moleque normal, com os primos, se relacionando. Ele gravou um filme que vai ser grandioso, ele estava ali com os primos. Vai mudar a vida dele. E aí ele falou justamente isso, ele falou, e eu achei bonito, porque a gente está presenciando talvez os últimos meses de vida normal que ele vai ter. Porque nem ele sabe o que espera. Porque assim, cara, ele vai receber uma onda de amor, de gratidão, de fãs agradecendo, cara, mas ele vai receber uma quantidade de gente. Ah, que merda, que bosta. Ah, e é uma galera que constrói nada. Ainda mais em era de internet que a pessoa acha que tem um celular com internet, eu posso falar o que eu quero entender. Pensando assim. E assim, a família Jackson é uma família que por natureza. Tá na mesa, meu amor. Eles não são os caras que ficam ali. Como é que você tá? Eles não são, né? Então eu não sei assim, mas eu acho que. Como? Também são na Estamos na família Que Jackson. bom. E com tudo Depois isso, nós vamos eu olhar a acho que temperatura, vai tá? representar para uma geração de uma forma diferente. A nossa geração, somos gerações diferentes, mas nenhuma das gerações que está aqui foi apresentado para alguém como o Michael da forma que o filme pode apresentar. Então, tipo, teu filho vai. Teu filho já conhece o Michael, ele já tem uma relação com o Michael, mas o filho vai apresentar ele de uma forma, sabe? Eu percebi um pouco isso no documentário de Yardley. E o documentário é 40 anos depois. E assim, já tem um documentário feito. Esse documentário que foi pro ar é meio que reaproveitando o documentário de quando fez 25 ou 30 anos. Tá? Só que a galera descobriu o Yardley. Nossa, tal. E aí você fala, cara, que loucura, né? O salto geracional, ele precisa, de alguma forma, se utilizar da ferramenta do momento. E eu acho que, atualmente, a ferramenta do momento para apresentar a história, digamos assim, mas nunca teve essa oportunidade de ter a história dele apresentada dessa forma. E a ferramenta, eu acho que é o filme. Vamos fazer uma pausa, então. De curiosidade, o que você acha que as pessoas, o fã comum, não sabe do Michael Jackson? Seria o comum, tipo eu nunca não sei muito, eu sei que eu leio também um pouco mais, você deve saber do aspecto musical, produção e tal. Tem fatos também vocês podem ajudar também de coisas que são grandiosas e tal.
aconteceu? Assim, vou falar baseado até nos meus conteúdos, assim, do que eu trago dentro das minhas redes. Ultimamente, o que eu tenho trazido em foco, obviamente, o filme, né, porque tá estourado, mas eu também busco trazer uma parte, às vezes, que muitas pessoas não se interessam, principalmente no pós-morte do Michael Montreal. Por exemplo, o julgamento que teve contra a empresa que ia fazer o City, teve o City todos do próprio médico que fez o que fez, né? O que aconteceu? Então, na verdade, foi uma overdose de Propofol que não foi o Michael que se aplicou, mas o que acontece é que a AEG, que é a empresa que contratou o Conrad Murray, tentou vender essa ideia no julgamento, que o Michael se aplicou. Só que o que rolou foi o seguinte, eles fizeram toda essa... durou meses, foram muitos meses, tanto o julgamento com a empresa da AEG, como o julgamento com o Conrad Murray, que foram julgamentos separados. Então, em 2011 foi contra o médico e 2013 foi contra a empresa. E aí, o que eles fizeram? Eles levaram o cara que era, tipo assim, especialista em anestesia lá nos Estados Unidos pra ele montar todo um setup Como se fosse. como deveria ser o setup que estava no quarto do Michael no dia que ele faleceu. Então ele mostrou, olha, esse é o setup aqui, é assim, o soro tem que estar assim, esse remédio tem que estar pingando dessa forma. E aí as fotos que apareceram ali de prova no julgamento mostrando o setup que o médico montou pro Michael. Que era um setup porco, assim. O anestesista falou, o anestesista não tinha nenhuma ligação com a família, nenhuma ligação com ninguém. Ele falou, esse setup foi um setup porco e um setup preparado para matar o Michael Jackson. E o Conrad Murray tinha a tarefa de cuidar do Michael, essa tarefa foi cumprida dele, então tem a cena dele falando desse forte, assim. E aí a gente vai voltar lá para os anos 90. Não consegui dormir. Aquilo mais que a gente falou da pessoa crescer dessa forma, todo mundo que chega nessa idade, por carga de ser celebridade, desde a idade, principalmente desde a idade que o Michael saiu, você, mano, No final da vida, o Michael, ele já estava. Eu acho que existem algumas passagens do livro do Seguranças fala um pouco disso, a galera que trabalhava com o Michael fala um pouco disso. De alguma forma, o Michael já tinha interiorizado, pode não ser, isso é uma percepção que eu tenho por conta das coisas que eu já ouvi e que eu li, mas de alguma forma o Michael já tinha, ele tinha interiorizado que ele não era mais uma pessoa querida. Ele já aceitava o fato de que ele não era Michael. Porque você vê, quando esgotou os ingressos desse Zit, o Lionel Rich deu uma entrevista falando que ele ligou pra ele e falou, uai, mano, esgotou, você acredita? Ué? E o Lionel falou, pô, é óbvio. Esse é o Michael Jackson, você duvidava disso? E ele duvidava. E aí, quando você conversa, por exemplo, com a galera que trabalhou com ele, eles falam assim, eram meses de ensaio de uma turnê. Quando acabou, tá tudo pronto, vamos estrear. Eles falam que às vezes o Michael ficava parado muito distante, olhando assim. E aí o pessoal falou, e aí? Ele falou, não sei, a gente tá fazendo isso aqui, não sei se tá bom. Depois acaba, ninguém vai nem lembrar que a gente fez isso. Então ele era um cara tão... Secado. Ele era tão obcecado por uma perfeição e a perfeição não existe. Então, assim, você pega a galera que trabalhava com ele no estúdio. O Ted Riley fala que ele foi. O Mike fala assim: quanto tempo a gente demora pra gravar um disco, você acha? O Ted Riley fala: cara, a gente. Ted Riley pensou assim: pô, um disco normal levaria, sei lá, 4 meses. Vou falar pro Michael que a gente leva 8. Aí o Michael fala: vamos fechar o estúdio por um ano. Pô, e aí chega um ano, a galera vai falar: não. E aí, Todo o disco do Michael, ele não finaliza, na verdade. O disco do Michael, ele quer aquela... Ele abandona porque a gente não dá mais pra mexer. E aí, ele mexeria. não, tem música que ele começa um disco, fica pro outro, fica pro outro, porque ele não para. Então isso já demonstra o perfil do cara, que assim, ele nunca acha bom. De alguma forma a gente foi agraciado com essa visão do cara, porque o cara deu sempre um passo além. Mas quando você chega com 50 anos, toma as porradas que você tomou, passa por isso que ele falou da infância. Você tem todas as acusações e tudo mais, eu acho que ele foi para esse lance do remédio e já não era mais só uma questão física, também era psicológica, sabe? Então, eu não tenho... Isso é uma conversa interna que eu sei que houve de membros da equipe do Michael, que conversou com as pessoas que estavam trabalhando nesses hits, que falavam que eles
perceberam durante os ensaios que ele estava ficando magro e que a pele dele estava ficando cada vez mais ressecada e que ele estava cada vez mais, ele sentia frio. Então são sinais de uma pessoa que aos poucos a saúde dessa pessoa está sendo comprometida. E o protocolo, ele chegava depois do ensaio, anestesiava o cara para ele fingir, para ele ter uma sensação de descanso, porque ele não estava dormindo, ele estava tendo. E aí existem. Por mais que estivesse cansado. E aí existem as teorias todas, porque assim, quando o Michael assina com a Índia lá para fazer a turnê, ele dá o catálogo dele como garantia. O catálogo do Michael é uma coisa que o Michael falou em vida que ele falou, hoje eu vale mais muito do que livro. O catálogo do Michael é o catálogo. Hoje a Sony tem o maior catálogo do mundo porque é a junção do Michael com a Sony. Então, tipo assim, ele morreu por conta dessa falha, mas assim, talvez a intenção é uma teoria minha agora. Talvez a intenção não fosse matar o Michael, mas se o Michael chega na hora de estreia e fala, não como. Cara, nós investimos isso aqui, você não tem como pagar? É o teu catálogo. Então eu acho que. Porque ele tem fala dele, tem vídeo dele falando que a vida dele, ele passou a ser perseguido a partir do momento que ele passou a ter o catálogo que ele tinha. Porque ele é um cara, tipo assim, hoje, toda gravadora hoje tá caindo, tá mal. A gente viu agora, eu vejo agora, com esse ano, os direitos do projeto foram os direitos em vida agora. As gravadoras vivem no catálogo. O catálogo é o que sustenta a gravadora, mais do que nunca. E o Michael sacou isso lá atrás, ele começou a comprar catálogo lá atrás, ele comprou Beatles, ele comprou Era barato, né? Não, barato foi barato, mas é que assim, ele Depois valorizou muito mais. digamos que se o Michael tivesse vivo hoje em dia, ele teria comprado o Bitcoin. Sim. E aí, tipo assim, pô, Little Richard mesmo, o cara que o Michael comprou o catálogo e vendeu de graça. Deu pra ele e falou, isso aqui é minha forma de pedir desculpa pelo que a indústria da música fez pra você. E o cara viveu o resto da vida engraçado dele. E aí, tipo, sabendo como era esse tudo, porque o Michael renegociou os royalties dele muito lá atrás. Sabe, a galera lá atrás, quando era a CBS, antes da Sony, ele teve, cara, eu não sei se foi o filho, sei lá, mas ele renegociou isso, ele passa a ser dono ali do catálogo dele, comprar dos outros, então, sei lá, eu acho que ninguém vai saber exatamente o que aconteceu, mas eu acho que. E eu gostaria que de alguma forma o filme também. Eu sei que isso aí é muito lá no fim da história, talvez não tenha, mas eu gostaria que o filme de alguma maneira mostrasse esse lado do Michael, sabe? Porque ele começou a ter esses problemas com medicamentos, mas quando ele sofre o acidente da Pepsi. Começa aí. Começou aí. Vamos falar sobre esse episódio da vida dele. Que faz que a gente está na vida dele, eu posso que. É triplo, Ele deu sucesso, já está em sucesso também. Não, já está em sucesso, ele não queria fazer turnê. Por quê? Porque, teoricamente, ele já tinha feito isso desde muito novo. E assim, outro dia eu vi um documentário sobre o Rocha. Sou um artista agora, contemporâneo, tudo bem, o cara começou nos anos 90. E aí o cara estava falando da estrutura que se tem hoje para um artista pop. Que ele é tratado quase como um atleta. Então você tem a massagem fisioterapeuta, você tem protocolos, acaba o show. Cara, eu sou um povo. Eu já sei que tem certas coisas que eu tenho que ter como cuidado. Na época do Michael criança não existia isso. Vai lá e se relaxa. Então ele já não queria fazer essa turnê no álbum 3. Tanto que a família propõe o álbum Victory com os irmãos e a turnê Victory. O patrocínio da primeira rodada acontece. Inicialmente até tem que ter uma série de quase e é patrocinado. E aí o Michael conseguiu sair café, comprar café. E aí na hora de gravar o comercial, na época gel de cabelo usava álcool. Era muita base de álcool. E aí uma das correntes, a família cai e queima a cabeça dele. Queima. E aí. Queimadura de terceiro grau, né? Aqui fica mais grau mesmo. Foram meses de tratamento, aquele sistema de renovação de pele e tudo mais. E aí, pela primeira vez, ele tem um contato com esse tipo de analgésico. Aguentado. Foi até o
que ele chegou, aí ele chega a se livrar, fazer desintoxicação, aí tem um outro acidente, lesiona. E aí eu acho que quando chega nesse estágio de um ser humano, porque eu acho que a gente vai perdendo, eu não sei, nunca usei, mas eu imagino que a pessoa vai perdendo a tolerância à dor, vai perdendo a tolerância a isso. E aí chega uma hora que acabou, cara. Você é uma muleta. E aí você tem que viajar e fazer aquilo. E aí você, cara, você dorme, acorda num lugar, e tem fuso horário, e você tem as dores comuns do dia a dia de alguém que dançou que não combinado no show. A pessoa nunca mais vai se ligar, sabe? Uma vez que ela chega nesse ponto, eu acho muito improvável que volte. E aí eu acho que assim, pô, 50 anos, o cara saindo, toda essa carga que a gente falou, ele achava que desligava, na verdade, com a anestesia, mas era só. Era uma muleta, cara. Era uma muleta e não estava mais funcionando. Tipo assim, não funcionando como funcionava antigamente. Quando ele tipo, precisava daquilo, acabou se tornando algo que o Michael ficou. No final da vida é ruim, no final da vida, mais pro 40 pra frente, ele ficou muito dependente disso. Ele chegou a ficar muito dependente disso, não só pra dormir. Então eu acho que tem que estar lá. Eu não sei falar, mas por exemplo, tem uma. Em 2001, ele fez um especial Madison Square Garden, então ele estava em 2 shows. E um dos shows, praticamente, não se aproveitou o tempo. Porque ele tinha tido um problema muito sério, uma discussão, e aí existem várias teorias de por que houve essas discussões, mas ele chegou no show e ele já não estava bem. E atribuiu isso a medicamentos. E assim, realmente, quando você compara o show que não foi usado no tempo, você tem que mudar uma dor. Né? E aí você vê que, cara, é o Michael, mas ele não tá ali. Então o negócio é muito triste, cara. Sabe? Porque você vê que o cara ele entregou muito, dividiu muito, muita gente mudou de vida por conta dele, mas à medida que as coisas iam ficando difíceis, ele ia sendo abandonado pelas pessoas, sabe? A galera ia largando isso. Então é uma coisa que é surpreendente, as pessoas não imaginam hoje em dia, por exemplo, depois que o Michael veio a falecer, o mundo inteiro é falando do Michael Jackson. O mundo inteiro sempre acreditou no Michael Jackson. Né? É uma coisa estranha de ver, porque não acontecia com frequência. Era muito ruim, eu lembro como que era. Acho que todo fã de Michael tem que lidar com isso. A gente tem que falar que a gente é fã e desviar as coisas. A gente anda igual, mano, serpente, desviando, a gente tem uma piada, sempre tem uma piada, sempre tem um, sempre tem aqui. Acredito que todo mundo aqui já também já recusei de ir no cara por causa disso, de falar de como ordem, né? As pessoas querem conversar, querem fazer alguma coisa, e falar, não dá por causa disso, mas na real porque eu sabia que iam fazer exatamente isso. Entendeu? A gente prefere não, sabe? A gente prefere não. A gente fala todo dia, toda hora, a gente mostra isso, a gente mostra. Deus tem respeito de tudo, nunca teve nada disso. Ele tem que explicar o negócio do cabelo, tem que explicar a queimadura, tem que explicar o uso do remédio, o uso do analgésico, como foi uma questão também que eu sei pouco também. Vitiligo é uma coisa que é desde criança ou é uma de repente? Na verdade, assim, existem várias formas de vitiligo, existem várias formas do vitiligo se desenvolver em vários estágios. No caso do Michael, ele tinha um vitiligo universal, que é um vitiligo que a maior parte do corpo perde a pigmentação. E assim, não tem um diagnóstico certo, mas não, atribui muito tudo Michael a estresse, a traumas. Não, pode ser genético, pode ser estresse. Você pode ter predisposição na genética e o estresse ajudar. Porque na época, eu lembro muito assim, que tem vitiligo e você fala, tá, isso é a história que ele está contando, porque ele está querendo ficar mais branco. Nossa, Você lembra? Sim. Até hoje fala isso. Achei que isso uma pílula. A pílula tá dando. Mas cirurgia pra ficar branco. ele fez uma segurança que Vou falar uma coisa aqui agora, de verdade. Cara, se eu uso um negócio desse, assim. Onde que. Where do I buy it? I am passando bagulho que eu não quero que passar. Então, speak for me. Onde que vai? a pessoa fala.
nem pensa no que ela tá falando, tem que olhar pra si. Isso é um pouco. E depois fala, não. Ela fala. Não, e às vezes, que nem ele falou, a gente explica, aí quando você contesta, a pessoa fala assim, ele era o Michael Jackson. Você não sabe o que ele faz. Acesso ao que ele tinha. Mas, caraca, bicho, já tinha uma nave espacial. Eu já fui no lugar do... E aí, gostaram? Então já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu! No esporte.